boa noite, Deus abençoe cada um de nós nesse culto. Estamos aqui reunidos nesse templo para cultuar o Deus que nós amamos e servir ao Deus que nos serviu primeiro em Cristo Jesus. Eu queria conversar com Deus, queria convidá-los a se colocarem de pé nesse momento, para nós então falarmos com Ele. Pai querido, por esta esplêndida tarde que Tu estás nos dando, Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome. Louvamos o Teu nome, Pai, pelo alimento que tivemos hoje. Louvamos, Senhor Deus, o Teu nome porque estamos chegando mais no final de um ano, Senhor Deus, e na expectativa de que nossas forças sejam renovadas em Ti. Nós Te louvamos, Senhor Deus, porque temos acesso tão fácil à Tua palavra. Nós Te louvamos porque temos a nossa mente, Senhor Deus, com possibilidade de entender aquilo que Tu tens revelado para cada um de nós. Nós Te louvamos pelos amigos que temos. Te louvamos pelos parentes que nós temos, Senhor Deus. E Te louvamos, acima de tudo, pela esperança que nós temos que vai além desta terra, Senhor Deus. A esperança eterna em Cristo Jesus. Nós Te louvamos porque nós amamos e adoramos o Deus verdadeiro, Senhor. E nós podemos fazer esta oração tão livre, graças ao sacrifício de Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e o véu do templo rasgou-se, Senhor Deus. Por isso temos fácil acesso a Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de você sentar, quem sabe dá um boa noite aí quem está perto de você, aquele boa noite bem especial. Ok, quem já cumprimentou pode sentar-se, por gentileza. Muito bem, é um privilégio, uma honra nós termos visitantes aqui entre nós. Se um membro da igreja cumprimentou um visitante e não perguntou o nome, não guardou, não se vai passar vergonha agora, né? Acho que vou dar uma chance para você perguntar de novo o nome, porque geralmente são os membros da igreja que apresentam os visitantes. Mas é uma alegria tê-los aqui, é uma igreja que espera abraçar cada um de vocês com muito amor e fazer assim deste local um local de prazer, um local de bênção, um local onde nós podemos chorar, um local onde nós imaginamos ser consolados, principalmente pelo Espírito Santo de Deus. Então, aqui é um lugar para você ter esse relacionamento com Deus e com outras pessoas. Vamos começar desse lado aqui. Os visitantes, então, quem? Rosalena. Ok. Ok, Deus abençoe então vocês, né? Ok? Rafael. Fica de pé um pouquinho só para isso. Ok, Deus abençoe. Fique
à vontade aqui entre nós. Lara. Ok, meu querido. Prazer em tê-lo aqui. Deus abençoe, viu? Todos nós queremos ser teu amigo. Daniel? Oh, São José do Rio Preto, que bom. Boa cidade. Prazer, viu, Lucas? Daniel? Oh, que bom tê-los aqui mais uma vez. Deus abençoe, viu? Abraça bem um filho, curte bastante, beija bastante, né? Ele vai ficar aqui, viu? Margarete? Ok, Andréia. Bom tê-lo aqui, Deus abençoe. Mais alguém? Ok, Léo, você vai pagar o mico aí, Léo. Então, por favor. Pastor Léo, vamos lá. Isso. Ok. Pastor, assim que bom tê-los aí, viu? Deus abençoe. Findaram-se os visitantes aqui, desse lado? Daniel, essa jovem na tua frente se apresentou? Ah, então, ô amigão, vamos lá. Que bom, Deus abençoe, viu? Sejam dias agradáveis. Vamos para o lado de cá então. Marta, vai lá, contigo. Marilene, fica de pé, Marilene. Que bom tê-la aqui, viu? Deus abençoe, uma noite especial para você. Isso, Bruno, que bom tê-los aqui. Fica de pé, Bruno, para as pessoas olharem e ver que você está deixando de ser visitante. Deus abençoe. Mais alguém? Pastor João? Marcelo Sulema, que bom tê-los aqui. Sinto-se abraçado por todos nós, ok? Vamos lá, Roberto. Espera aí, Jorge. Tá, ok. Deixa o Jorge estar aqui na frente. Vamos lá, Jorge, apresenta aqui, Jorge. Ok, Deus abençoe. Prazer em tê-los aqui. Ok. Boa família. Deus abençoe, viu, família? Deus possa abençoá-los verdadeiramente. Mais alguém? Ok, querido, Deus abençoe, então, mais uma vez. Fique aqui conosco, vai ser bom. Eu tenho que fazer 2 avisos. Jorge, vamos lá, Jorge. Ok. Deus abençoe, viu, queridos, tá? Chama a atenção do Ateneu, quem tinha que ter apresentado é o Ateneu. Tá? Muito bem. 2 avisos. Nessa quarta-feira, nós teremos o culto para agradecer a Deus todas as bênçãos, e foram muitas bênçãos, que nós tivemos neste ano de 2014. E já está orando, meia-noite, nós estamos de joelhos, orando a Deus e pedindo pelo ano de 2015. Faz diferença, gente, faz diferença. Nós estarmos entregando o ano de 2015 aos cuidados do Senhor, para que Ele possa cuidar de nossa vida. Então você está convidado, nós começamos às 22 horas e terminamos aí por meia-noite 15, meia-noite 20 no máximo. Dá tempo de você ir até a sua casa e comer lá o perdigão que está lá, né? Fiz propaganda lá do perdigão. O outro aviso é que no próximo domingo nós vamos ter almoço, né? Almoço aqui na igreja. Geralmente é muito gostoso o almoço que é feito aqui. E se você quiser, você precisa se inscrever antes, para que nós possamos comprar os alimentos na quantidade mais ou menos certa, né? Lá fora tem uma mesa que na saída aqui do culto você pode se inscrever lá e a um preço que você não encontra em Santa Maria. R$ 20 o quilo, né? Eu acho que ninguém come 1 quilo, né? Ou come? Tem alguns aí que comem, né? Mas então você pode se inscrever e está no final do culto, está escrevendo lá. Meus irmãos, pela primeira vez, é inédito aqui na igreja.
nós precisamos fazer uma assembleia hoje à noite. Isto é aspecto jurídico da igreja. Nós estamos tentando fazer já uns 2 ou 3 domingos, nós estamos tendo dificuldade porque domingo pela manhã as pessoas viajam, Natal, vem parentes e tal, e não estão aqui, né? Um dia choveu também bastante, e nós precisamos fazer isso por questão jurídica, questão de banco. Nós precisamos pegar essa ata e apresentá-la no cartório, para que o cartório possa autenticá-la e depois nós possamos levar nos bancos, para que os bancos liberem nossas contas. Então nós precisamos fazer isso hoje. Geralmente a nossa igreja é muito rápida nisso, né? Não temos tido problemas. Nós temos uma diretoria que funciona muito bem nesse aspecto. Então nós precisamos fazer esta assembleia hoje, rapidinho, antes da continuação do culto, não, porque a assembleia também é um culto, né? Então já temos quórum. Eu vou pedir aos membros da igreja que ainda não assinaram o livro, lá que está com o Dieter, só os membros. Levante sua mão e o Dieter vai à tua procura para que você possa assinar, certo? Eu vou pedir assim, vocês desculpem, porque geralmente nós fazemos pela manhã, onde tem mais membros, né? Mas os visitantes fiquem à vontade. Eu vou pedir só então os membros da igreja para votarem, né, no que nós vamos propor aqui. Eu preciso então que o secretário venha aqui e faça a leitura da última ata. Ok? Alô? Boa noite, igreja. Então, eu vou estar lendo a última ata, que foi realizada em 2 de novembro de 2014. Ata número 472 da Assembleia Geral Ordinária da Primeira Igreja Batista em Santa Maria, Rio Grande do Sul, situada à rua José do Patrocínio, número 92, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, realizada em 2 de novembro de 2014, ministrada pelo presidente, pastor Roosevelt Goulart Gomes, com 148 membros presentes. Iniciou-se às 9h50 com a seguinte pauta: movimento de membros. Recebidos por aclamação, Gesiel Silva Dornelles e Celina de Andrade Dornelles, sendo esta com a ausência justificada da Igreja Batista Betel nesta cidade. Por aclamação, Rafael Brito Forrux Ribeiro, da Igreja Batista Independente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lorena Forrux Ribeiro, da Igreja Batista Lagoinha, Minas Gerais. Lilian Welk e Caroline Vanessa Krepborn, da Igreja Batista Independente de Novo Machado, Rio Grande do Sul. Gelison Orzolim da Silva, da Comunidade Cristã de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Sandra Regina Piscini, Antônio César Ferreira e Roselaine Ferreira, da Igreja Batista Nacional de Santa Maria. Todos foram aceitos como membros pela Assembleia. Saídas por solicitação e envio de carta: Júlio César Aguiar Siqueira e Elisa Lima Aguiar Siqueira, para a Igreja Batista Central da Barra, Rio de Janeiro. Eduardo Lehmann Balagniuk, para a Igreja Batista de Giruá, Rio Grande do Sul. Nair Stock, para a 4ª Igreja Batista em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Saídas por desligamento. Por solicitação: Rafael Galvão Leal Andrade, para a Igreja Presbiteriana em Santa Maria, e Ana Carla Cravo Landrino, para a Igreja Presbiteriana de Panambi, Rio Grande do Sul. Mariane da Rosa Botega, Jaime Rezes Botega, Irade Maria da Rosa Botega e Rodrigo Alcântara Cruz, para a Igreja Evangélica Quadrangular de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Caroline Rick Rangel Xavier e Elci Salete de Moraes Brasil, para a Igreja Assembleia de Deus de Santa Maria. Carolina Enz Penner, reside na cidade de Panambi, Rio Grande do Sul. Jaqueline Verena de Freitas Rosa Sesca
Eleone Francisco Petri Sesca, reside na cidade de Porto Alegre. Sara Abreu de Jesus, Luiz Fernando Dornelles, Luiz Henrique Scolari da Silva e Rafael Lazari, por abandono. Celina Teodoro Torres e Denise Flores Ribeiro, por falecimento. Comissão de indicações. Foram eleitos Gilca Pereira Goulart Gomes, Marcelo Soares Bezerra, Cleri Quinhones de Lima, Júlio César Gottfried Freitas e Tiago Ramos Flores, que é o relator, para preparar a nominata para aprovação pela Assembleia Extraordinária da Diretoria da Igreja, exercício 2015 e 2016. Profissão de fé. Com a ministração do pastor João Marcos Farias, os seguintes irmãos deram profissão de fé: Júlia Melo da Rosa, Jocelaine Aparecida Melo de Aguiar, Nicole Vilela, Natália Cristine Borges de Beco, Oneide Fátima Serra, Roberto Nascimento de Aguiar e Toríbio Ramos Malagode. Aceitos na Assembleia por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada às 11 horas com oração pelo presidente pastor Roosevelt Goulart Gomes, e eu, segundo o secretário da igreja, lavrei a presente ata, que será assinada pelo presidente e por mim após a aprovação. Muito bem, diante dos irmãos, a ata como foi lida, alguma alteração, alguma inclusão? Se não há, com silêncio dos irmãos, então nós declaramos aprovada a ata. Muito bem, nós temos 3 irmãos que desejam fazer parte da nossa igreja. Eles já viveram aqui por um bom tempo. A Martinha é daqui, né? Santo Ângelo morou um tempo aqui. Paulinho também. Paulo estudou aqui há quantos anos atrás, Paulinho? Uns 20 anos, né? Ele não envelheceu muito não, mas 20 anos. Ele fez vestibular, fez faculdade de medicina e tal, e se formou, está trabalhando ainda em Santo Ângelo, e agora, por questão de família, estratégia familiar, eles estão então vindo morar aqui em Santa Maria, embora continuem trabalhando lá, né? E eu amo muito essa família, uma família muito especial, né? Eu sei que a minha esposa orou muito com o Paulinho por uma série de motivos, né, Paulinho? E você está aqui de volta, para nós é uma alegria muito grande. Eles querem fazer parte da nossa igreja, então eu vou pedir a você, Paulo, que fique de pé, o Gustavo e a Marta, apresente os 3 e faça o pedido formal, por favor. Pode fazer o pedido. Sim. Ok, perfeito. Então, igreja, pedido do Paulo, alguma proposta? Apoio? Alguém quer discutir? Os favoráveis, levante a mão direita, por favor. Contrários, o mesmo sinal. Bem-vindos. O Alexandre vai entregar um formulário para vocês preencherem aí, tá? Muito bem. Também mais um nome, da irmã Tânia Maria Gomes do Carmo. Fica de pé, Tânia. Diga de onde você vem, por favor. Ok, da Segunda Igreja Batista, da Teneves, quer ser membro da nossa igreja, ok. Alguma proposta? Apoio? Alguém quer discutir? Os favoráveis, levante a mão esquerda. Ok, contrários, o mesmo sinal. Perfeito. Bem-vindos, então. Bom, mais 2 assuntos só que nós temos. Tiago, como foi dito na última assembleia, nós elegemos uma comissão de indicações. O relator é o irmão Tiago, e para serem comporem, né, a diretoria da igreja. Se por acaso o nosso estatuto for aprovado, então a diretoria agora vai ter um mandato de 2 anos, ok? Tiago, então pode fazer a leitura, vai aparecer lá na tela, né? Pode projetar o primeiro, isso. Bom, irmãos, só uma breve palavra. A comissão ela orou e se reuniu mais de 3 vezes para
colocar, né, o sentimento, orar junto, para ver quem seriam as pessoas para assumir, né, a direção da igreja. A gente sabe a responsabilidade, a entrega enorme que nós temos com isso, porque é uma responsabilidade com o nosso Deus, primeiramente. Bom, então, a comissão de indicação, como já falado, eu vou falar só os primeiros nomes. Por favor, se as pessoas estiverem de pé, por favor, fiquem, tá? Então, a comissão de indicação foi o Cleri, que eu sei que não está aqui, a dona Gilca, o Marcelo, que também não está aqui, o Júlio César e eu. Acho que no meio da comissão, acho que está somente eu aqui, talvez o... Não, o Júlio também não está. E o relator fui eu. Pode passar, Matheus. Então, o nosso presidente, pastor Roosevelt Goulart Gomes, e a gente indicou vice-presidente Alexandre Loureiro, tá? Pode ficar de pé, Alexandre, por favor. O Alexandre está aqui na frente, tá, irmãos? Tesouraria, primeiro tesoureiro Lídio Santos, segundo tesoureiro Lucas Neusser. Se os dois estiverem, por favor, eu peço que fiquem em pé. Irmão Lídio, eu sei que está. O Lucas, eu acho que está de férias. Mas ele já foi consultado. Todos os irmãos foram consultados antecipadamente. Secretaria, primeiro secretário, irmão Dieter, né? Segundo secretário, irmã Giuliane, por favor. Diretoria EBD, tá? Eu sei que estão aí. Daniel Picardo, nosso diretor, está lá no fundo com o neném. Vice-diretor, o Marcelo, que também está de férias. Comissão de Finanças, eu, Tiago, a Cândice se encontra? Não, acho que também... tá lá. Ok, Cândice. E o Jorge. Por favor, Jorge. Acho que aí está a nossa diretoria para validação e homologação da igreja. Muito bem. Uma palavra só. Nós elegemos uma comissão, porque essa comissão ela vai procurar as pessoas, vai conversar com as pessoas, perguntar se elas aceitam, se não aceitam, ver condições, se as pessoas têm condições de assumir determinados cargos e tal. Então, isso é um trabalho prévio, né, que é feito pela comissão. Mas eu tenho que perguntar a vocês, como é que vocês gostariam de apreciar este relatório? Nome por nome ou toda a comissão que está aí de uma vez só? Aguardo uma proposta. Toda a comissão. Apoio? Alguém quer discutir? Se não há discussão, então nós vamos votar, né? Então, os irmãos que votam nesse relatório da comissão de indicações para os nomes que comporão a diretoria para os próximos 2 anos, por favor, levante suas mãos. Ok? Pode baixar as mãos, por favor. Os contrários podem se manifestar também levantando uma das mãos. Muito bem, então essa diretoria, né? Hoje nós já vamos orar com eles, dando posse para que possamos então otimizar os outros processos. Por último, meus irmãos, nós temos que reformular alguns itens do nosso estatuto. O estatuto tem que ser sempre olhado, né, e analisado, leis novas vêm, então nós temos que organizá-las, e isto foi feito por uma comissão que foi eleita, não me lembro do mês, lembra, Dieter? Setembro, né? E essa comissão se reuniu várias vezes, reformulou o estatuto, aquilo que precisava reformular. Nós mandamos depois para um escritório de advocacia que é especializado nesta área de estatuto de igreja. Eles revisaram, mandaram para a gente, depois nós, né? Até que nós temos o estatuto pronto. Para nós analisarmos o estatuto aqui, é um problema porque tem muitos aspectos jurídicos. São 14 páginas o estatuto. E olhar item por item, né? E isto vai ser um pouco complicado, mas se a igreja quiser, nós podemos fazer isso. Não hoje, claro, né? Mas podemos fazer isso. Mas seria producente se vocês quisessem enviar esse estatuto de novo, embora já foi visto, analisado, para a diretoria da igreja, para eles aprovarem. E durante o ano a gente vai divulgando parte do estatuto, até que todo mundo fique sabendo como é que é o estatuto, né? E aquelas pessoas que quiserem também podem entrar em contato com a secretaria, que a secretaria dá um estatuto para você, né? Nós não mandamos por e-mail isso porque é um problema sério de alguém mexer no estatuto e divulgar coisa, então nós damos o estatuto para o membro da igreja. Mas então é uma sugestão e, se for o caso, pode ser feita então uma proposta
que isso seja mandado para a nova diretoria da igreja, para que ela possa reexaminar tudo que já foi feito, visto e revisto, e analisado e corrigido, para que possa ser aprovado, se é possível. Ok, muito bem. Apoio? Muito bem. Alguém quer discutir? Ok, então, os favoráveis, levante uma das mãos, por favor. Os contrários? Ok, então, Deus abençoe, declaro encerrado a nossa assembleia, né? E continuamos então com o nosso culto. Muito obrigado pela paciência de vocês e a atenção que vocês dispensaram dessa assembleia. Boa noite, amada igreja. Ih, tá fraquinho. Boa noite. Boa noite, glória a Deus. As crianças são maravilhosas, sempre com ímpeto. É maravilhoso o relacionamento com Deus, né? Uma vez eu ouvi uma frase que o relacionamento que a gente tem com Deus, ele não tem comparativo de impacto, porque ele é muito profundo, né? E Davi, em Salmo 62, ele comenta nos seus lindos salmos, dizendo o seguinte: somente em Deus a minha alma descansa, pois dele vem a minha salvação. Somente em Deus nós encontramos tudo o que precisamos. Essa é a realidade. Encontramos salvação, encontramos paz, encontramos cura, encontramos o que nos falta neste mundo. E isso me lembra até, a Melissa está aí? Oi, Melissa. Eu lembro que a Melissa, ela sempre ministrava que ela teve um tempo que ela ficou distante de Deus, mas que quando ela foi apresentada na igreja, me corrija, Melissa, se eu estiver errado, né? Ela se lembrava que a mãe dela comentou com ela que as pessoas oraram para ela quando ela foi apresentada. Isso me fez lembrar que uma vez você tendo um relacionamento com Deus, mesmo neném, quando não sabendo, ou alguém orando por você, nada vai te separar de Deus. Nada vai te separar de um relacionamento com Cristo. Porque Ele quer isso, primeiramente. E segundo, porque você precisa disso. Amém? Hoje nós vamos ficar sentados e vocês vão se colocar em pé. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus? Pode iniciar. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Deus não falha contigo nunca, amado. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. E o mar se enfurecer, eu não tenho que temer. Por quê? Porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha.
difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar. Mas o quê? Esse não falha, meu amado. Pode contar. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Palmas. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Glória a Deus, porque o amor dele não falha. O mundo pode falhar contigo, mas Deus não falha. Amém? Amém, glória a Deus. Sexta-feira, estava em casa, descansando. Continue em pé, meu amado. E eu particularmente não gosto de ver retrospectivas, né? Mas estava dando a retrospectiva do ano e me peguei com as catástrofes naturais que a gente tem visto no nosso mundo, onde a gente tem visto que o homem, ele realmente tem que ter medo e respeitar a natureza que Deus criou, que é dele. E as cenas eram de sofrimento, né? Se a gente pensar no nosso país, nós tivemos um ano difícil, né? Esse é o último domingo do nosso ano. E a próxima música que a gente vai cantar, ela fala realmente das dificuldades. Fala quando ao nosso redor as coisas estão difíceis. E eu não sei o teu sentimento essa noite, meu amado. Mas quando o mundo cai ao nosso redor, os braços de Deus nos surpreendem. Eles nos surpreendem. Eles querem te surpreender essa noite. Eles querem te abraçar. Eles querem te ouvir. Eles querem que você fale com Ele. Creia nisso. Amém? Amém. Vamos cantar. Porém, o Pai nunca vai deixar. Ele vai estar sempre do teu lado. Vamos junto. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos.
Mesmo assim, eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa é a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas com o dia vem o sol. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quero que vocês batam palmas junto comigo. Isso. E declarem: amém, glória a Deus. Que você creia que quando o mundo cair ao teu redor, os braços de Deus estão abertos. Creia nisso e descanse nisso, porque o nosso Deus é poderoso. No livro que nós estamos trabalhando na classe, o autor conta uma história da sua avó que morava sozinha, que como ela morava sozinha, ela teve um problema de saúde, e ela caiu um dia no seu banheiro e ficou acordada, mas sem poder se movimentar durante 3 dias. E o autor comenta que quando ele foi visitá-la no hospital, eles conseguiram chegar a tempo, ela sobreviveu por um tempo. Ele perguntou a ela, o que você sentiu nesses 3 dias? Ela disse assim: eu nunca me senti tão perto de Deus. Porque nós seres humanos, parece que quando temos dificuldade, nós queremos entender sobre o poder de Deus. Deus é poderoso, meu amado. Creia nisso. Creia na dificuldade, mas creia quando você está adorando Ele também. Amém? Amém. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso.
Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Por quê? Nosso Deus em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Você consegue dar uma salva de palmas a esse Deus poderoso, maravilhoso? Um Deus que mandou seu próprio Filho para dar a vida por mim, por você, para você nunca mais se sentir sozinho. Deixou um Espírito Santo que nos fala, que nos ajuda. Estando bem e mal, Ele está sempre conosco, está sofrendo do nosso lado. Ele sofre por ti, meu amado. Ele te ama de verdade. É esse Deus que eu quero bem dizer nesse momento. A ti bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Creia e você não vai mais ter medo. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei. E do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Eu me alegrarei e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo,
forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Canta, igreja, comigo. Eu me alegrarei. Tu és meu Deus. Torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Amém. Nosso Deus, Ele é realmente o nosso abrigo. Ele é o Deus protetor, o Deus que está conosco em qualquer momento, em qualquer circunstância, o Deus que não nos abandona. Eu não sei o que você sente no coração, não sei o que te trouxe hoje aqui, eu não sei o que você espera desse Deus que nós cantamos, que nós dizemos que é um Deus amigo, que é um Deus perto, que é um Deus salvador. Mas uma coisa eu sei que Deus conhece o teu coração. Eu não posso dizer o que você está sentindo, eu não posso dizer o que você está esperando. Eu não sei quais são as tuas necessidades, eu não sei o que você hoje espera encontrar em Deus. Mas Deus conhece o teu coração. Deus sabe exatamente as tuas expectativas. Eu gostaria nessa noite de fazer um convite, de colocar diante de Deus a tua vida, o teu coração, a tua mente, para que Deus pudesse conduzir você, te conduzir por um caminho para que você o encontre nesse caminho, para que diante das necessidades que você tem na vida, dos desafios que você enfrenta, você pudesse encontrar Deus. Porque o mais importante, independente dos desafios que você enfrenta, não é encontrar a resposta ou a solução para um ou outro problema, mas é encontrar Deus. E ao encontrar Deus, conseguir se relacionar com Ele. E isso nós conseguimos na pessoa de Jesus. Então, se você hoje à noite veio com alguma dúvida no coração, veio com alguma expectativa de encontrar algo em Deus, eu gostaria de te convidar para orar. Se você tem algo especial para apresentar diante de Deus, algo que você diga assim: Deus, já tentei de todas as formas, não consigo. Deus, já procurei em todos os caminhos e não encontrei. Deus, eu já tentei mudar isso ou aquilo na minha vida. Estamos no final do ano e eu ainda não consegui mudar o que eu queria no meu coração, na minha vida. Eu quero te convidar a confiar em Deus e a experimentá-lo como um abrigo protetor, como um Deus perto, um Deus que te ama e que quer te conduzir. Se você tem algo a apresentar a Deus agora, eu quero orar por você. Feche seus olhos e Deus está vendo o teu coração, Deus está ouvindo a tua oração. Se você não sabe exatamente que palavras usar, seja o mais sincero possível, porque Deus vai olhar a sinceridade do teu coração. Deus querido, eu quero nessa noite, Pai, colocar diante de Ti cada pessoa que está aqui. Pai querido, cada um entrou aqui de uma forma diferente, cada um com uma expectativa diferente, cada um, Senhor Deus, almejando algo, esperando algo, ou até querendo Te retribuir algo, Senhor. E Deus, existem coisas nas nossas vidas que nós lutamos e queremos alcançar, queremos vencer, e nossas forças se esgotam e nós não conseguimos vencer. Isso, Deus, porque nós não nos bastamos, isso porque não somos autossuficientes,
Isso porque em nós não reside poder nenhum. Pai, é por isso que nós te buscamos. E nessa noite, Deus, a minha oração é para que cada pessoa aqui consiga, num relacionamento íntimo e verdadeiro contigo, te encontrar, Deus. Pai, alguns talvez tenham vindo aqui pela primeira vez, alguns talvez estejam frequentando já há algum tempo, mas ainda não obtiveram respostas, ainda não conseguiram vencer certos desafios, e estão orando por isso agora, Deus. E eu sei que Tu conhece a necessidade do coração de cada um, e eu sei que Tu és um Deus que tem prazer em responder às orações. Tu nos ensinou a orar na pessoa do Teu Filho Jesus. Mas, Pai, eu gostaria de Te pedir que nenhuma dessas orações, por problemas, por dificuldades, por situações que precisam que seja vencida, possa tirar o foco de cada um de um relacionamento contigo. Deus, as dificuldades, os desafios que cada um enfrenta, ao agir nisso, Deus, a minha oração é para que Tu se revele e cada um aqui possa conseguir perceber a presença de um Deus Salvador e tomar uma decisão se ainda não tomou, Senhor. Deus querido, nos ensina a orar, nos ensina a colocar a vida diante de Ti, nos ensina a colocar os nossos anseios, as nossas angústias, as nossas alegrias e tristezas, tudo diante de Ti, com o coração disposto a Te obedecer e sendo grato por tudo, Deus. Pai, essa é a minha oração, e eu faço essa oração no nome de Jesus, crendo que o Deus dos céus, Criador de todas as coisas, está nos ouvindo, e recebe essa oração porque ela é feita em nome de Jesus. Amém, amém. Creia que Deus está olhando para o teu coração e Ele tem algo preparado para a tua vida. Você pode sentar. Eu gostaria de convidar as crianças para vir aqui na frente bem rapidinho. Crianças até 8 anos, os juniores hoje ficam no culto. Quero convidar as crianças até 8 anos para vir. Até 7, ok, até 7 anos. Desculpe a gafe. Crianças até 7 anos podem vir, são poucas hoje. Venham aqui, isso. Pode subir aqui. Vem, Vitor. Isso, chegou o Arthur, né? Tá bom. Gente, eu queria agora chamar a tua atenção um pouquinho. Hoje nós temos poucas crianças aqui, nós temos um número expressivo de crianças na nossa igreja, mas eu queria que você olhasse para cada uma delas, pensasse em alguma bênção para a família delas, alguma necessidade que essas crianças possam enfrentar, mas acima de tudo eu gostaria de convidar para orar pela salvação dessas crianças. Antes o Tiago falou aqui do momento que nós apresentamos as crianças, oramos, e eu gosto sempre de orar quando apresento uma criança, um bebê. Eu gosto naquela oração pedir a Deus pelo dia da salvação daquela criança. E hoje, como pai, eu quero agradecer a Deus, porque hoje o meu filho Mateus aceitou Jesus. Nós ensinamos, nós falamos, nós instruímos ele na palavra, ele vem à igreja, aqui também aprende. E há poucos dias eu estava orando, pedindo assim: Deus, dê a ele as suas próprias experiências, porque isso vai gerar temor no coração dele. E embora o Mateus já tenha tido, ainda que seja novo, várias experiências, principalmente na área da oração, várias coisas que o Mateus ora e pede, Deus responde. Hoje pela manhã, ouvindo a palavra do Daniel sobre perdão, Daniel, naquela palavra ele entendeu, assistindo aquele vídeo que você colocou, ele entendeu que só Deus pode nos perdoar. E ali ele veio correndo para mim e disse: Pai, eu entreguei minha vida para Jesus. E várias vezes, desde criança, nós o ensinamos a pedir para Jesus entrar no coração dele, tomar essa decisão. E por várias vezes ele já disse isso: não, eu acho que Jesus mora no meu coração. Mas hoje nós sentimos a convicção dele. Então, pais, que os seus filhos aceitem a Jesus junto com vocês, que vocês instruam os seus filhos. A igreja faz o seu papel, faz a sua parte, mas é responsabilidade nossa orar e instruir os nossos filhos. Eu estou muito feliz e eu gostaria que vocês pudessem experimentar também isso. Então ore pelas crianças. Eu quero fazer uma oração então, pedindo a Deus que abençoe cada um desses pequenos. Pai, muito obrigado pelas crianças que nós temos aqui hoje. Obrigado, Deus, pelos juniores. Obrigado pelos professores, aqueles que têm dedicado o seu tempo para ensinar as crianças, se preparar na Tua palavra para ensinar. Pai, pedimos a Tua bênção e o Teu cuidado. E que cada uma dessas crianças, no devido tempo,
chegue a um momento de compreender a necessidade de salvação em Jesus Cristo e que possam tomar uma decisão ao teu lado. Pai, é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Podem ir lá, gurizada. Não adianta pedir para não correr, né? Então a gente não pede mais. Queridos, antes de nós adorarmos a Deus, ofertando, entregando os nossos dízimos, eu preciso dar um aviso rápido. Um carro Prisma com a placa ISB 3841 compareça no estacionamento lá, tá ok? Precisamos que você vá até o seu estacionamento lá, até o seu carro, tá bom? Prisma ISB 3841, Prisma vermelho. Querido, talvez você tenha vindo hoje preparado para trazer uma oferta, para entregar o seu dízimo, para adorar ao Senhor dessa forma. E eu gostaria de te convidar ao som de uma música, fazer esse momento um culto particular, um culto pessoal, dedicando ao Senhor, ofertando, agradecendo com coração alegre, com gratidão pela fidelidade de Deus, pela bondade dEle, porque Deus realmente nos sustenta diariamente, Ele nos dá tudo o que nós precisamos e mais ainda. Então, se você veio preparado para esse momento, para ofertar, para entregar o teu dízimo, ao som de uma música, sai do teu lugar em espírito de adoração a Deus, de gratidão, e oferte ao Senhor. Feche teus olhos mais uma vez e faça uma oração de gratidão a Deus. Pai, muito obrigado, Deus, porque Tu és o Deus que nos sustenta, o Deus que tem diariamente demonstrado o Seu amor e de uma forma maravilhosa nos salvou. Muito obrigado por isso. Deus, nós queremos te pedir que diariamente possamos retribuir com gratidão a Ti todas as coisas que tem nos dado e que a nossa vida financeira, Pai, seja um exemplo e seja uma forma de Te honrar. Obrigado, Deus, pela igreja que administra isso, as ofertas aqui. Obrigado, Deus, porque temos visto o Teu reino crescer a partir de pessoas fiéis que têm dedicado e ofertado. Pai, muito obrigado por isso. Nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus e Te pedimos que a Tua palavra nessa noite possa preencher as nossas vidas. Que nessa noite possamos sair daqui com decisões conscientes diante de Ti, a partir da Tua palavra que nos será apresentada. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Peço mais uma vez a Deus que Ele possa nos dar a sabedoria divina e Deus possa deixar os nossos corações sensíveis e abertos à Sua palavra. Se você se lembra, nós estamos estudando sobre os nossos relacionamentos. Primeiro domingo, o pastor Léo pregou sobre o relacionamento de você com você mesmo. Depois nós pensamos no nosso relacionamento com os outros. No Natal, nós pensamos sobre que os nossos relacionamentos devem ser presentes, né, para os outros. Hoje, o tema proposto é sobre a questão de relacionamento familiar. Só que eu não quero seguir a linha tradicional de como você deve tratar a sua esposa, seu marido, seu filho, seu pai e até a sua sogra. Isso a maioria de nós sabemos. E se você tem alguma dúvida, você pode aplicar o que foi usado no último sermão, na última mensagem, para este tema e vai fechar. Eu quero colocar aí, pode colocar, Mateus, primeiro, ok, pode passar. Então nós colocamos alguns itens, né?
antes disso aí, nós falamos o seguinte: em primeiro lugar, que a vida não é aquilo que você espera sempre. A vida não é mumu com iogurte de morango, né? Às vezes vem umas pedreiras aí que a gente tem que encarar. Então, não espera que a vida vai ser sempre sorrisos. Então, nós colocamos pelo menos 5 itens. Diz assim: procure ser o melhor relacionamento que as pessoas desejam ter. Você ser o relacionamento. Segundo, coloque diante de Deus todos os seus desapontamentos. Interessante que nós falamos assim: quando você está tremendamente desapontado com uma pessoa, não coloca a pessoa, não precisa colocar a pessoa. Diga assim: Deus, eu estou triste, meu coração está pesado, eu sinto isso, sinto aquilo, né? E Deus de alguma forma vai resolver. Terceiro, reconheça que algumas vezes é sua própria culpa na quebra de relacionamentos. É muito comum nós colocarmos culpa nos outros, né? Quarto lugar, tome atitudes práticas de construir pontes de aproximação. Fazer alguma coisa prática para se aproximar daquela pessoa. Quinto, tome a atitude de perdoar a pessoa que está magoada com você e você com ela. Então, se você colocar essas orientações no seu relacionamento familiar, tudo vai funcionar sem problema nenhum. Hoje, eu gostaria de pensar no relacionamento familiar sobre outro ângulo. Eu gostaria de começar com a história de um homem chamado Eli. Eli era um sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o único homem que podia entrar. O templo tinha divisões. Tinha uma divisão que só entrava o sumo sacerdote. Lá ele fazia a oferta dos pecados do povo a Deus, e Deus estava ali naquele lugar e conversava com o sacerdote. Então esse Eli era o sumo sacerdote. E Eli era um homem bom por natureza, amado por muitos. Ele buscava a orientação espiritual. Eli foi aquele homem que, quando uma mulher entrou no templo e começou desesperadamente a chorar e a clamar, parecia uma bêbada, tanto que ele interpretou erradamente que ela estava bêbada, né? Naquela hora da manhã, e ela disse: olha, eu estou assim porque eu sou estéril, não tenho filhos, e a outra lá, né, implica comigo, etc, etc. E ele disse assim: você vai ter um filho. E depois, na outra profecia, ele ainda disse para ela: você vai ter outros filhos. Interessante que nós fizemos agora no final de novembro, um Natal para os missionários. E foram colocados lá nas árvores, né, vários pedidos, né, e uma pessoa colocou assim, uma mãe colocou um filho. E quando foram 2 semanas depois, nós já recebemos notícia que ela está grávida já, né, está feliz toda a vida, né, porque as orações foram atendidas. Então, Eli disse: você vai sair daqui com a promessa de um filho. E esse filho, Samuel, ele foi o sucessor de Eli. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que, aproveitando de uma posição privilegiada, eles degradaram o sacerdócio aos olhos de todos. Os filhos de Eli praticavam suborno e corrupção. Eli repreendia os filhos, mas aparentemente não bastava. Repreendia, né, tal, mas ele não tomava atitudes, né? Quero dizer que os pais aqui, mesmo com os filhos mais velhos, os pais têm que ter sempre a autoridade de repreender os filhos, né? As minhas filhas aqui, ó, se tiver alguma coisa errada, né, eu chamo a atenção. Inclusive genro, pode ter, viu, Torico, 2 metros de altura, que não tem, vou chamar a atenção. E se não obedecer, eu vou deixar todas as dívidas para vocês 2. Tem que pagar isso aí. Mas, certo dia, o profeta Eli recebeu uma mensagem severa de Deus. Eli era culpado, de certa forma, da má conduta dos seus filhos. E ele foi avisado que os 2 filhos morreriam no mesmo dia. E o sacerdócio seria transmitido então para outra pessoa. Eu quero ler o texto para vocês, de 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, depois eu vou até o final, vou pular alguns versículos ali. Diz assim o texto: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor.
nem cumpria os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si o que vinha no garfo. Assim fazia com todos os israelitas que iam a Siló. Ele aproveitava, né? Hoje nós vemos, infelizmente, alguns sacerdotes, né, se aproveitando de outra forma. Mas antes mesmo de queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo sacrifício: me dê um pedaço dessa carne, o tempero tem que ser meu, eu vou fazer do jeito que eu quero picanha, eu quero ali o filé mignon, é isso aí que eu quero. Se o homem lhe dissesse: deixa primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão tomarei a força. Gente, que coisa que acontecesse nessa igreja aí, né? Hoje nós vemos algumas coisas semelhantes também, infelizmente. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir no meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Deus falando aqui: por que vocês zombaram dos meus sacrifícios e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra mais os seus filhos do que honrar a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor de Israel, Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora, declara o Senhor, longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Palavras do Senhor. É chegada a hora que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, ou seja, todos iriam morrer de acidentes, ou de alguma coisa repentina. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente seu, que eu não eliminar de meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas, e para lhe entristecer o coração, e todos seus descendentes morrerão no vigor da vida, morrerão jovens. E o que acontecer aos seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia, palavra do Senhor. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. Ele implorará que ponha alguma função sacerdotal para ver se ele pode comer, para conseguir alguma coisa. Esta foi a profecia para o profeta que não cuidou dos seus. Não está aí, mas eu queria ler aqui quando ele recebeu a notícia. O Senhor disse: eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo ao fim. Eu lhe disse que ia castigar a família para sempre por causa dos seus filhos que fizeram coisas más diante de mim. Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Por isso juro à família de Eli que nenhum sacrifício, nenhuma oferta poderá apagar o seu terrível pecado. E depois, na época quando houve a guerra entre os filisteus, um homem da tribo de Benjamim correu desde o campo até a batalha de Siló e chegou lá no mesmo dia, para mostrar a sua tristeza. Ele então rasgou as suas roupas, era a forma de mostrar a sua tristeza, colocou terra sobre a cabeça
e Eli estava sentado na cadeira perto da estrada, esperando, e ele estava muito preocupado com a arca da aliança que estava com o povo. Quando o homem deu a notícia, toda a gente da cidade ficou apavorada e começou a chorar alto. Eli ouviu os gritos e perguntou: que barulho é esse? Então o homem correu para contar as notícias a Eli. Eli estava com 98 anos e completamente cego, e o homem disse: fugi da batalha e hoje mesmo vim correndo para lhe dar a notícia. O que aconteceu com meu filho? Perguntou Eli. O povo de Israel fugiu dos filisteus, respondeu o mensageiro. Foi uma terrível derrota para nós. Além de tudo, seus filhos, Ofni e Finéias, foram mortos e os filisteus tomaram a aliança, a arca da aliança. Quando ouviu falar na arca, Eli caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e gordo, por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli foi profeta por 40 anos. Continuando. A nora de Eli, mulher de Finéias, estava grávida e já quase a hora de ter uma criança. Quando ela soube que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro, seu marido, tinham morrido, começou a ter dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam disseram: tenha coragem, você ganhou um filho. Ela não se interessou e não respondeu, mas deu o nome ao menino de Icabô. O que é Icabô? O Icabode. Foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória do povo. A glória saiu de Israel. Depois disso, falando da tomada da arca de Deus e da morte de seu sogro, seu marido disse: a glória de Israel saiu, pois a arca foi tomada pelos nossos inimigos. Meus irmãos, quais são os atributos espirituais de Deus? Amor? Justiça? A misericórdia está incluída no amor, né? Amor, justiça, falta um só: santidade. Qual deles é maior? Não tem. São iguais. Alguém disse que, por exemplo, que já falei uma vez aqui, que o amor e a justiça são as duas pernas de Deus. Qual é mais atrofiada? Não existe. Deus, Ele é perfeito. Eu quero lembrar mais uma vez, nós fizemos uma mensagem aqui para as senhoras, de um texto da palavra de Deus que diz assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Muitas pessoas e muitas igrejas não só consideram a bondade, Deus é amor, Deus tolera, Deus aceita tudo, Deus sabe. Não é isso. Deus é tanto amor como é justiça. Hoje pela manhã o Daniel Picardo leu um dos textos que ele leu, né? E diz assim: quem tenta esconder seus pecados não terá sucesso. Ou quem tenta esconder os seus pecados não terá prosperidade na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Provérbios 28, 13. O povo estava aguardando notícia da guerra. Por fim chegou correndo aquele homem da tribo de Benjamim com as roupas rasgadas, né? Cabeça suja de terra. Ele estava sentado ali à porta e o mensageiro entrou e ele começaram aquele tumulto e ele perguntou o que está acontecendo. A sua visão já era deficiente. Então ele se aproximou e disse assim: eu estava no campo de batalha, eu estou fugindo de lá. Ele, ansioso, perguntou logo o que aconteceu com meu filho. Então o mensageiro relatou todas as más notícias: nosso povo fugiu dos filisteus, houve uma grande matança entre o povo de Deus, seus 2 filhos morreram, estão mortos, e a arca de Deus foi levada. E quando Eli soube disso, que a arca de Deus havia sido levada, então ele caiu para trás e, dominado pela dor, ali ele morreu aos 98 anos de idade, após ter sido juiz por 40 anos de Israel. Eli fazia parte de uma família tão exclusiva de Israel, porque ele detinha a função de conduzir o culto de Deus. E essa função envolvia, pelo menos no mínimo, santidade
e respeito pelas coisas sagradas do templo. Porém, os filhos, eles eram maus exemplos como sacerdotes. Eles não tinham a vida consagrada ao serviço de Deus, pelo contrário, eles viviam com a prática de pecado abertamente, né? E eles se entregaram às paixões, né? Relacionamento com mulheres, exerceram esse sacerdócio e foram reprovados por Deus. E ele não quis repreender os seus filhos, né? E os seus filhos se tornaram cegos, amando todas as coisas do mundo, e eles foram chamados na Bíblia Sagrada de filhos de Belial. Filhos de Belial é uma maneira de se referir a alguém que é desprezível, alguém que é sem valor. A vida moral desses dois jovens era uma vida bastante vulgar. Ofni e Finéias eram conhecedores da lei de Moisés, né? Tinham aprendido, mas eram conhecimentos meramente teóricos. Eles conheciam as maravilhas que Deus havia feito no povo de Israel, mas os seus conhecimentos não desceram ao seu coração pela prática deles. Não se pode dizer nem que eles eram convertidos, seus corações estavam totalmente voltados para as práticas pagãs. E o pecado de Eli? A análise da vida de Eli pode ser feita a partir da seguinte pergunta: por que os filhos prevaricaram contra o Senhor? E Eli, por que Eli não os repreendeu seriamente, levando em conta que eles precisariam ter um arrependimento diante do Senhor? Mas Eli deixou que as coisas acontecessem. Por que na idade avançada de Eli, ele não teve resposta a respeito dos seus filhos? Os seus filhos não tinham respeito por ele, porque não ouviram, continuaram fazendo a mesma coisa. Será que desde cedo, Eli já não estava errando e deixando de chamar a atenção dos seus filhos naquilo que deveria chamar? Mas interessante notar é que o Senhor primeiramente foi ter com Elias, pai deles, para repreendê-los como um mau pai, como um mau sumo sacerdote, e avisar dos castigos que seria contra a família dele para sempre. Naquela comunidade, o chefe da casa, ele era responsável por verificar e combater qualquer iniquidade que surgisse dentro de casa. A ideia é que Eli deveria ter cumprido o seu dever como pai, como líder religioso, afastando os filhos do ofício sacerdotal, mas ele não fez, e ele foi considerado cúmplice dos atos do filho. Então, em primeiro lugar, uma família não agrada a Deus apenas pela tradição. Os filhos de Eli cresceram em meio às atividades lá do santuário, das leis, de ouvirem e de verem seu pai fazer determinadas coisas. Conheciam cada detalhe. E eles estavam, inclusive, assumindo as funções do pai. Só que o mais importante é que eles desconheciam o caráter de Deus. Eles desconheciam as exigências de Deus. Eles eram ímpios e, por isso, foram reprovados por Deus. É o que acontece hoje em muitas igrejas. Talvez aqui na nossa, com algumas pessoas. Nós estamos deixando de conhecer o caráter de Deus, o caráter sério de Deus. E nós estamos levando a coisa, sabe assim, na flauta. O texto diz assim, pode passar. Aquele que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo estará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ele falhou ao achar que as coisas se ajeitariam automaticamente. Assim como muitos pais da nossa igreja estão esperando que as coisas se ajeitam automaticamente. Não tem autoridade para chamar a atenção dos seus filhos. Seja ele com 20, com 30, com 40, com 15, com 4 anos. Sabe o que os filhos fazem, mas continuam da mesma forma. Segundo lugar, é preciso investir tempo na formação espiritual dos nossos filhos. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, nós encontramos o mais importante ensino sobre os filhos. Quando é que eles devem ser ensinados? Primeiro, sentado em casa, sentado e conversar com o filho. Segundo lugar, andando pelo caminho. E terceiro, ao deitar e levantar-se. Eli se acomodou a uma vida dupla religiosa. Pode passar. Eli se acostumou com uma tragédia muito comum em nossos dias. Fora de casa, ele era um homem bem-sucedido. Dentro de casa, um pai rejeitado, um pai omisso,
incapaz de colocar as coisas no seu devido lugar. Meus irmãos, nós não podemos acostumar viver uma vida fora da igreja de uma forma e dentro da igreja de outra forma. Não dá para, é brincar com Deus, exatamente como Deus falou para eles. Nós precisamos ser íntegros. Os pais que ensinam mais com exemplo do que a palavra precisa ser assim. Tem pais que é só palavra e não tem exemplo nenhum. Um filho valoriza muito mais aquilo que ele vê do que aquilo que ele ouve. Mas infelizmente algumas famílias cristãs são comuns os comentários depreciativos dentro da família, depreciativos contra a igreja, contra a liderança da igreja. Cuidado que um dia você pode precisar da liderança para ajudar o seu filho. Ele perdeu o que ele tinha de mais importante. Perdeu a aprovação de Deus e perdeu a sua família. Aquilo que nós fazemos dentro do nosso lar está ligado à forma como Deus e as pessoas nos olharão. Uma pessoa que não se preocupa com a qualidade espiritual dos que estão dentro da sua própria família, não se preocupa, eles estão sujeitos ao fracasso espiritual. Se Deus cobrará de nós as almas que estão distantes, quanto mais as dentro da nossa casa. Como pais cristãos, como é que nós estamos tratando a espiritualidade dos filhos, dos nossos filhos hoje em dia? É comum nós encontrarmos pessoas como Eli, que tinham um importante cargo até na igreja, mas uma família destruída pelo pecado e pela falta de respeito. Talvez, como disse o Daniel Picardo de manhã, né? Talvez aqui esteja o filé da mensagem. Não o filé em termos de sabor, né? Mas da coisa mais preciosa. Aqui, meus irmãos, significa para nós, hoje em dia, a questão de salvação, perdão dos pecados e de estar no céu com Cristo. E muitos pais que, com a sua vida, né, estão levando, e não cuidando dos seus filhos, não é só cuidar de ensinar, ler um texto e tal, mas cuidando do caráter do seu filho. Tem muitos pais que não estão preocupados de que seus filhos vão passar a eternidade no inferno por causa do seu agir. Pais que não têm a moral dentro de casa para dizer, eu sou convertido, Cristo me salvou, viva dessa forma que você vai ter sucesso. Pais, deixa eu falar bem direto, se você tem seu filho, sua esposa, seu pai, os mais próximos, seu irmão, que não é convertido ao nosso Senhor Jesus Cristo, e não for por causa da sua vida, ele vai passar a sua eternidade no inferno. Mas no Antigo Testamento está dizendo que Deus, de uma certa forma, vai cobrar ele do sangue, da atalaia, né, que tinha que estar avisado. Mas quantos pais não estão dando exemplo dentro de casa, gente? Veem seus filhos fazendo isso, fazendo aquilo outro, e estão aí. Seus filhos estão tomando, estão bebendo à vontade, estão indo à balada, estão fazendo isso, estão transando antes do casamento, e os pais estão sabendo disso, mas não fazem nada. Falta autoridade, falta o poder de Deus, e se seu filho for perdido, você vai ser responsável. Pais que têm filhos pequenos, por favor, comecem desde cedo, não descuidem disso. As minhas filhas sabem que qualquer coisa eu chamo atenção mesmo, e tem que chamar, gente. Temos pais que estão impedindo seus filhos de irem para o céu. Outros que os seus filhos estão longe de Cristo. E a valorização dos pais, os filhos estão longe de Cristo. Não estou dizendo que pode estar na igreja, mas está longe de Cristo. Pais que valorizam o curso. Meu filho está na faculdade de medicina. Meu filho está cursando engenharia. Meu filho passou no vestibular. A formatura, tá, meu filho. Mas o filho está perdido em direção ao inferno. Foi exatamente o que aconteceu com os filhos de Eli. Os filhos de Eli ainda serviam no templo. Isso também se aplica à esposa, se aplica ao marido. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Como é que nós estamos encarando hoje a santidade de Deus?
Quando, quando nós falamos sobre aquele texto para as mulheres, considera, pois, a bondade e considera também a severidade de Deus. Eu me lembrei de um monte de histórias. Afinal de contas, são 35 anos de ministério, acompanhando a vida de muitas pessoas. E eu vi famílias que fracassaram, filhos que se perderam. O Senhor matou uns tantos. Tragédias que aconteceram porque não observaram a santidade de Deus. O sacerdote tinha que aparecer com um peitoral escrito assim: santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. A Bíblia diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O templo hoje somos nós, o Espírito Santo está em mim. Cuidado. Aí nós temos visto jovens, não só jovens, mas homens velhos, chafurdados em páginas pornográficas da internet, lá, viciados naquilo, fica até de madrugada. Os guris vão aí, as meninas vão aí para a balada e bebe, sabe, e vão transar, e a santidade de Deus, cadê? Cadê? Se Deus pede, mas eu não faço. Isso é rebelião contra Deus. Deus mandou, mas eu não faço, vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Você acha que por ser sacerdote, Eli não tinha tempo para cuidar dos seus filhos? Claro que tinha. Nós às vezes dizemos que temos trabalho, isso, aquilo, outro, a vida é muito corrida, né? Sua família é prioridade. A sua família é prioridade. Você acha que os seus filhos eram privilegiados e que achavam que podia fazer qualquer coisa por ser filho do juiz, de um dos juízes de Israel? Ou de um sumo sacerdote? Claro que não. Existe nas igrejas uma coisa chamada síndrome de filho de pastor, né? Todo mundo diz que filho de pastor tem que ser, né? Mas o pai tem que dar o exemplo. O pai tem que ser, porque a autoridade ao pai foi dada por Deus. Você costuma repreender os seus filhos? Ou você diz assim: eles são crianças, depois vão aprender? A gente ensina desde cedo. Desde cedo. Você costuma jogar a responsabilidade da educação para os seus filhos, sobre outras pessoas, sobre a igreja, sobre o professor da escola bíblica dominical? Diga o que você faria aos filhos de Eli, estando no lugar de Eli. Pais e mães, aonde estão indo os nossos filhos? Aonde estão indo? Estão indo para a presença do Senhor? Dentro de casa, você os ouve falar coisas, ou se relacionar com você, com família, como alguém que possui temor ao Senhor? Temor ao Senhor? Ou não? Qual é a contribuição que você tem dado para que seu filho seja como é hoje? Infelizmente está um problema muito sério hoje, é você repreender uma criança, ou um jovem, um adolescente, o pai vem contra você, e você usou a palavra de Deus, foi certa, você é uma autoridade espiritual da igreja, vai falar com ele, imagina falar do meu filho, e o filho aprontando. Essa história de Eli é verdade. Deus disse assim: olha, Eli, acabou sua família, os seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia, não vai ter mais gente de idade, só gente jovem na tua família, acabou o sacerdócio da tua família, vou interromper, e aquele que ficar, ele vai pedir assim, como se fosse hoje: pastor, deixa eu cantar uma musiquinha aí, para eu poder receber uns troquinhos. Era assim, Deus disse, acabou com Eli, a família dele toda. Um homem que podia ter terminado a sua vida, escrito na sua lápide boas coisas, mas ele terminou com uma vergonha de Israel, e seus filhos também. Pais, repreendam seus filhos. Pais, repreendam seus filhos. É preciso fazer isso. Se for preciso discipliná-los, disciplina-os. A palavra de Deus fala sobre isso, né? Ou é ou não é. Nós não podemos pegar algumas folhas, serve, não serve, ou rasgar e jogar fora. Não, ou é ou não é. A palavra de Deus fala muito sobre isso.
Claro que você não vai extravasar sua raiva sobre o seu filho, ou não é qualquer outro, mas porque do seu filho pode depender a salvação ou a perdição. Ou um dia, Deus pode dizer, como diz o texto: contei seus dias, pesado foste na balança e foste achado em falta. Livro de Daniel. Esta noite morrerás. Considera, pois, a bondade, a misericórdia, o amor, mas a severidade, a justiça e o juízo de Deus. Eu sei que há muito tempo não se prega nas igrejas mensagens sobre a severidade de Deus. Ah, Deus é castigador. Não, Deus é justo. Deus é justo. Como disse, na minha vida longa, eu tenho presenciado muitas famílias que a coisa não dá certo, não funciona, não vai. Aí parece que está começando, daqui a pouco cai. Porque nós não estamos levando a sério a santidade de Deus. Deus é santo, santo, santo. Santíssimo. Nós não podemos levar vida dupla. Né? Me recordo que, já contei isso aqui lá no Rio de Janeiro, praia, né, tal. A gente ia à praia de manhã, no domingo de manhã, e à noite a gente chegava no culto, queimadão, né, não tinha negócio de protetor solar, a gente passava óleo de avião, óleo de beterraba e um monte de coisa, para a gente chegar bem queimadão, né. Aí o pastor Roosevelt: quando você está lá na praia no domingo de manhã, você está pensando que eu estou pensando que devia estar na igreja. E quando você vem aqui domingo de manhã, está aquele sol, que vontade de ir na praia. Eu falei: meu filho, decida logo, meu filho. Você vai para um lado ou vai para o outro. Sabe? Agora, meus jovens, meus adolescentes, pais, uma igreja pode prosperar se não tem santidade? Nós podemos ter o mesmo padrão do mundo? Não. Mesmo que o mundo esteja indo ao contrário daquilo, né? Não. Eu gostaria que Deus tivesse a perna da misericórdia mais gorda do que a da justiça para a vida de vocês, porque eu os amo muito, cada jovem aqui. Mas isso pertence a Deus fazer. Eu não gostaria que ninguém entrasse. Isso não é ameaçador. Está na Bíblia. Considera, pois, a bondade e a severidade do Senhor. Está lá. Eu gostaria que todos vocês fossem felizes. E não há felicidade plena fora da presença do Senhor, do caminhar com Ele numa vida diária. Como é que está a sua vida diária com Deus? Quanto tempo você não lê a Bíblia, medita nela? Quanto tempo você não louva o Senhor, você e Deus sozinho? Quanto tempo você não fala com Ele assim, sabe? Quanto tempo? Ou o pecado te afasta de Deus, ou Deus te afasta do pecado. Você tem que buscar. Que Deus possa abençoar esta igreja. Que Deus possa abençoar cada jovem, cada adolescente, essas crianças que estão vindo por aqui. E vocês que são mais velhos, inclusive eu, nós temos que ser o exemplo para elas. Exemplo, você tem que ver isso. Aquele homem é um homem de oração. Aquele homem, ele veio falar comigo, veio perguntar como é que eu estava. Aquele homem disse que ia orar por mim. Que Deus possa abençoar a nossa igreja. E que o nosso relacionamento com o nosso familiar seja um relacionamento de apresentar o esposo, a esposa, o pai, a mãe, o filho e até a sogra. Porque tem gente aqui que maltrata muito sua sogra. Diante de Deus. Como alguém que seja aprovado por Deus, não reprovado por Ele. Quero orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nós sabemos, Pai, que Tu és santo, totalmente santo, plenamente santo. Senhor, nós queremos
entender que a tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Pai, nós pedimos no início deste culto que tu pudesses abrir o nosso coração, Senhor Deus. Nós queremos abrir o nosso coração para a tua palavra, Senhor. Queremos ter o nosso coração mais maleável, Senhor Deus, não um coração duro, Senhor. Pai querido, que nessa noite, a partir dessa mensagem, não haja nenhum coração rebelde, Senhor Deus, mas que os nossos corações possam se curvar diante de Ti e dizendo: eu preciso de Ti, Senhor Deus, eu quero viver contigo, Pai, para que nós possamos encontrar felicidade plena em Ti, Senhor Deus. Abençoe as famílias dessa igreja, Senhor Deus. Abençoe as famílias de todos que estão aqui nesta noite. Abençoa, Senhor Deus. E fale ao coração deles, Senhor, através do Teu poder. Ministra sobre cada vida, Senhor Deus. Porque nós queremos ver aqueles que nós amamos, aqueles que são mais próximos, salvos, Senhor Deus. Salvos eternamente, Senhor Deus. E que, Senhor, o nosso testemunho possa ser um testemunho que os ajude a buscar intensamente ao nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Pai querido, ajude, Senhor, quando o pecado chega à nossa volta, querendo nos derrubar, Senhor. Quando o pecado está nos cercando, Senhor Deus, os filhos de Eli caíram, Senhor, se deixaram conduzir por aquilo que eles achavam, por aquilo que eles queriam, Senhor. Mas nós queremos aquilo que Tu queres, Senhor. Portanto, ajude-nos e ensina-nos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero te convidar para nós encerrarmos esse culto, se colocando na presença de Deus, se colocando em pé, para nós adorarmos o Senhor e refletirmos sobre essa palavra realmente sábia colocada pelo nosso pastor. A Ti bendirei para sempre. Em Ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Firma teus pés na rocha. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Ti.
eu me alegrarei e do Senhor direi: Tu és meu Deus protetor. Meu torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus protetor, meu refúgio libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Que você tenha uma semana abençoada, orando e jejuando com a sua família, colocando Ele nos pés do Senhor. Amém? Amém. Boa noite. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Difícil sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, nunca pensei que foi. Nunca pensei que fosse alcançar, o teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que
tudo coopere